Então, gente, bom dia a todos. Hoje nós estamos encerrando a nossa disciplina e vamos tratar da última temática que é importante para vocês discutir nesse primeiro período, né, da graduação em Tecnólogo de Logística, Marketing, Gestão Comercial e Recursos Humanos. Então, o que é que a gente precisa compreender dessa temática de empreendedorismo e gestão da inovação? A gente precisa compreender o que é inovação, né? O que é que constitui uma inovação, uma organização. E para isso a gente vai compreender as classificações correspondentes à inovação, que são 4. A gente vai ver que ela pode ser de produto, processo, incremental e radical. A gente vai ver também a revolução de Schumpeter, que é conhecida como a destruição criadora, que nada mais é da capacidade do empreendedor de transformar o contexto no qual ele se insere. Os fundamentos principais do empreendedorismo, o que é que leva uma pessoa a ser empreendedora, o que é que caracteriza. A gente vai ver a diferença entre ideia e oportunidade, aspectos basilares também para o empreendedorismo. Vamos ver o que são fontes de ideias para novos negócios, o que é que leva as pessoas a pensar em um novo negócio, a empreenderem uma nova ideia. A gente vai ver também a classificação das ideias para novos negócios, né, que pode ser um produto novo, produto já existente, a exploração de novos nichos. E vamos ver também situações empreendedoras, que podem ser do tipo de spin-off ou empreendedorismo interno. Então, a inovação, ela é resultado, ela é uma consequência de 3 elementos principais. A ideia, certo? Que é você pensar algo novo de forma criativa. Então, a criatividade está no nível da ideia, no nível do pensamento. Mas se você nunca colocar aquilo em prática, nunca será uma inovação, certo? Você precisa da implementação, mais os resultados, que podem ser bens ou serviços, para que a gente tenha uma inovação. Então, não adianta eu ser criativo, eu ter ideia, se eu não colocar em implementação e gerar resultados com essa ideia que eu tenho. Certo? Então, só vai ser inovação quando for colocada no mercado, quando aquela ideia ela estiver disponível para as pessoas comprarem, para as pessoas usufruírem daquela ideia. E aí, a gente entra em algumas classificações de inovação, que ela pode ser do tipo de produto, processo, radical ou incremental. Então, produto, mudanças nos resultados atuais da organização. Então, quando a gente tem inovação no produto, a gente quer dizer que houve uma mudança naquilo que é oferecido pela organização, seja um bem ou seja um serviço. Se a gente for relembrar o que a gente viu na aula passada, a gente viu que tem organizações de manufatura e organizações que prestam serviços. As de manufatura geram bens físicos, tangíveis, que a gente pode tocar, enquanto as de serviços oferecem bens intangíveis, ou seja, que a gente não pode tocar, mas a gente pode viver, a gente pode vivenciar aquele momento, aquele serviço. Então, quando a organização ela inova no produto, ela está inovando naquilo que ela oferece para o seu cliente, certo? Então, por exemplo, quando uma organização ela passa a atender por delivery, por exemplo, um restaurante que antes não atendia por delivery, passa a atender por delivery. No momento da pandemia, ele está inovando no seu produto, no serviço que está oferecendo ao seu cliente. No processo, são mudanças que afetam os métodos de se produzir resultados. Ou seja, você influencia nos meios, você inova na forma como você faz os seus produtos, na forma como você gera resultados. Então, por exemplo, se você consegue inovar na forma de produzir e ao inovar você consegue reduzir custos de produção. Você está inovando no processo, porque você está reduzindo o custo de se produzir algo. Se você, por exemplo, adquire uma máquina que vai reduzir o tempo de produção de um bem, você vai estar reduzindo o custo de produção. E isso é uma inovação no processo. Pode ser também do tipo radical e incremental. A inovação do tipo radical, ela se baseia em um novo paradigma tecnológico. Então, é quando você insere algo totalmente novo, algo que causa uma ruptura no mercado. É por isso que
Algumas vezes essa inovação ela é tratada por alguns autores como inovação disruptiva, porque rompe com o que já existe, certo? Então, por exemplo, quando o primeiro iPhone foi criado, ele foi uma inovação radical, porque ele transformou as bases do mercado de telefones móveis, certo? Enquanto a inovação incremental é melhoramento em produtos e processos, ou seja, você aperfeiçoa o que já existe. Você torna melhor, você reduz algum custo, você apresenta uma nova funcionalidade. Então, por exemplo, se a gente fala no iPhone 8 Plus, por exemplo, ele se trata de uma inovação incremental, porque ele tem novas coisas, ele apresenta aperfeiçoamentos, mas não é algo disruptivo no mercado, certo? E a revolução de Schumpeter. Schumpeter, ele foi um importante autor tanto para as discussões sobre inovação quanto para as discussões sobre empreendedorismo. Então, Schumpeter ele acredita que o empreendedor é alguém que altera o mercado com sua atividade empresarial, destruindo a ordem estabelecida e criando uma nova, bem diferente da anterior. Então, o que é que a gente tem nesse processo? Que o empreendedor, ele inova, porque ele transforma o mercado. Ele mexe com o que já existe, ele traz algo, ele cria uma necessidade nas pessoas. Então, por isso há uma relação entre o empreendedor e o gestor de inovação. Ou seja, é importante entender que o empreendedor ele também inova. E quais são os principais fundamentos do empreendedorismo, segundo Covey e Sliving? A gente tem a inovação, claramente, porque o empreendedor, ele traz algo novo, mas ele também pode transformar o que já existe, porque a gente viu que existe a inovação radical e incremental. Ele tem uma certa tolerância ao risco, vocês já devem ter ouvido falar muito que o empreendedor, ele tem uma certa coragem de assumir riscos por uma ideia. Pessoas que gostam muito da estabilidade, que se sentem mais felizes na estabilidade, é mais difícil de empreenderem, porque elas não têm certa tolerância ao risco. Elas não aceitam o risco com tanta facilidade como uma pessoa que é empreendedor, certo? Além disso, há uma predisposição à ação, ou seja, ele não só pensa as ideias, ele não só é criativo, ele implementa as ideias, ele permite que essas ideias sejam disponibilizadas ao mercado em forma de produtos ou em forma de processos, certo? Então, ele tem uma veia muito para a implementação das ideias. E a diferença entre ideia e oportunidade. Aqui a gente tem um autor muito importante na área de empreendedorismo, que é o Dornelas, que ele trata da diferença entre uma ideia e uma oportunidade. E se a gente for pensar, isso por analogia se associa muito à criatividade e à inovação. Porque uma ideia é o primeiro passo em direção à construção de um empreendimento, ou seja, você pensar criativamente, você está no nível cognitivo pensando sobre algo. E existem muitas ideias no mundo, mas será que todas foram implementadas? Tá aí a diferença. Os empreendedores, eles conseguem colocar as ideias em prática porque eles conseguem ver a ideia como uma oportunidade. A oportunidade, gente, é você criar valor numa ideia e fazer com que essa ideia tenha clientes potenciais. Ou seja, é você conseguir transformar essa ideia em algo que seja comprável, em algo que seja desejado pelas pessoas. E para isso, você precisa conhecer o mercado, você precisa fazer análise do ambiente. Se vocês forem lembrar, quando a gente viu o ambiente organizacional lá no início das nossas aulas online, a gente viu a análise de SWOT, né? E a gente viu a importância dessa análise de SWOT para compreender as forças e fraquezas da organização, que eram seus fatores internos, e para compreender as oportunidades e as ameaças, que eram os fatores do ambiente externo. Então, quando você transforma uma ideia em oportunidade, você está conseguindo ver o que o mercado possui e se o mercado ele vai ter recepção a determinado produto, certo? E quais são as fontes de ideias para novos negócios? O que é que faz com que as pessoas empreendam, criem negócios?
Descobertas tecnológicas, claramente a gente tem uma influência muito grande da tecnologia, estamos na era da informação e, consequentemente, descobertas tecnológicas melhoram os processos organizacionais, melhoram os produtos que são gerados. Inclusive, a gente tem a questão das mídias digitais. Vocês falaram muito nos seminários de vocês da importância do marketing digital, certo? Marketing através das redes sociais, por exemplo. Então, descobertas tecnológicas como a internet e até esses mecanismos de redes sociais permitem que novos negócios surjam e que também esses novos negócios por si só, eles já são uma descoberta tecnológica. Se a gente for pensar a quantidade de negócios que surgiram durante a pandemia para atender necessidades das pessoas em casa, isso é resultado de descobertas tecnológicas também. Acontecimentos econômicos também levam à criação de novos negócios, né? Algumas pessoas dizem que a crise gera oportunidade, né? Então, alguns acontecimentos econômicos, como uma crise, podem levar as pessoas a criarem novos negócios e geralmente negócios bem criativos. Se a gente for pensar um acontecimento de saúde, como a pandemia, fez com que as pessoas, por exemplo, o polo de confecções do Agreste, passassem de produzir roupas para produzir máscaras, por exemplo. Foi um acontecimento social que influenciou o acontecimento econômico. Mudanças demográficas de estilos de vida. Mudanças demográficas de estilos de vida se refere muito à questão da faixa etária. Vocês lembram quando a gente viu na aula sobre ambiente, a gente viu os fatores demográficos e viu que a questão da idade da população, a faixa etária, influencia muito os negócios que são criados. Lembram o exemplo que eu dei? De, por exemplo, uma região que há muito idosos, a criação de turismo para idosos é um exemplo de negócio que visa atender essa faixa etária. Mudanças governamentais também influenciam na criação de novos negócios, certo? Se, por exemplo, o governo ele reduz algum tributo que influenciava muito um determinado negócio, as pessoas podem, através desse incentivo de não ter mais o tributo, desenvolver um novo negócio. Há também a descoberta de recursos, quando a pessoa descobre uma matéria-prima muito interessante para produzir um bem. E essa descoberta desse novo recurso faz com que a pessoa pense um novo negócio. Calamidades e desastres naturais também levam à criação de novos negócios. O exemplo da pandemia é um exemplo de calamidade que gerou a criação de novos negócios. Seja para a produção de equipamentos de proteção individual, ou seja para atender as pessoas que estão em casa, como eu já havia falado antes. Carência de determinados produtos e serviços. Quando você cria algo que é diferente, que ainda não existe no mercado, você claramente tem uma chance de inovar e de ter uma recepção. Então, a diferenciação é um aspecto importante nesse processo. E a classificação das ideias de negócios. O produto ele pode ser novo, então isso entra muito naquela questão da inovação radical. Quando você muda o que já existe no mercado, você traz algo disruptivo. Pode ser um produto existente, mas que você passa a disponibilizá-lo para outro nicho de mercado, ou seja, para outros consumidores, você amplia essa possibilidade. E pode ser também um aprimoramento com estratégia eu também. É você seguir o que já existe no mercado, mas você inovar em algum ponto, se diferenciar em algum ponto, certo? No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade com as situações empreendedoras, que é o spin-off e o empreendedorismo interno. São duas modalidades que podem emergir das organizações. Uma permanece nela e outra é como se desmembrasse do negócio principal.